Bom dia a todos. Agradeço o convite da Gleides, da casa, o espaço, a presença de todos vocês aqui. Que nós possamos, como a Gleides falou, aprender um pouquinho, refletir um pouco mais. É sempre um presente para nós não só falar, mas o preparo onde nós aprendemos, conseguimos nos aprofundar um pouco mais no Espiritismo. O tema da nossa palestra de hoje, o Espiritismo em nossas vidas. Quais foram as mudanças que ele provocou? Inicialmente, hoje, comemorando o Dia Internacional da Mulher, pensei em trazer apenas o que o Espiritismo nos diz e nos esclarece sobre essa condição ser mulher. Estudando o Livro dos Espíritos, na questão 200 em diante, Kardec começou a perguntar sobre qual o sexo dos espíritos. E a resposta foi a seguinte: o espírito não tem sexo. Nós, dependendo das provas, das escolhas, das nossas atitudes que vamos ter numa encarnação, nós escolhemos o gênero. Ele diz que o fundamental de tudo seria que nós aprendêssemos a nos respeitar como indivíduos. E é nessa fala, quando ele fala sobre a igualdade do direito do homem e da mulher, em que ele chega e traz uma importante revelação para nós. Através do Espiritismo, da doutrina espírita, os espíritos já nos norteiam, dizendo aquela máxima: não façai aos outros o que não quereríeis que façam para vós. Por incrível que pareça, isso está no capítulo de igualdade entre homem e mulher. E aí a gente já começa a refletir. Quantas diferenças nós fazemos e acompanhamos? Quantas diferenças nós temos em relação às pessoas que são diferentes de nós? Não só agora pensando no gênero, no sexo que a pessoa reencarnou, mas nas suas escolhas. Pensando na humanidade, há cerca de 2,5 milhões de anos se teve registro do Homo habilis, aonde estava ali acontecendo que eles já estavam conseguindo a produzir as ferramentas em pedra que eles iriam usar. 2,5 milhões de anos. Acompanhando a história, nós vemos a humanidade, nós, não eles, nós, espíritos, reencarnando. Fomos formando civilizações, fomos formando as comunidades, fomos nos reunindo, fomos aprendendo a nos polir, a nos burilar. O Espiritismo revela para nós que fomos criados todos simples e ignorantes, no saber, sem a ciência, sem conhecimento do bem e do mal. Imaginem agora a dificuldade para o nosso aprendizado. Todos nós, com total capacidade e aptidão para aprender. Sim, a nossa missão é caminhar progressivamente, chegar à perfeição, onde todos chegaremos. Mas criados simples e ignorantes, nós fomos civilizações, nós participamos de experiências, onde não havia respeito nenhum, era a lei do mais forte. Onde nós ganhávamos na força, na violência. Começamos a desenvolver o nosso lado intelectual para planejar como vencer o outro, como dominar o outro. Dali as experiências foram nos trazendo algumas reflexões. Dali as experiências foram nos trazendo consequências, situações, para estimular em nós o despertar da nossa razão, do nosso intelecto e o aprimoramento moral.
Passados alguns anos, mas ainda antes de Cristo, 800, 700 anos antes, as civilizações ainda eram violentas. Era bem difícil entender a moralidade, o bem e o mal, o discernimento respeito ao próximo. As comunidades foram se reunindo e cada um com um líder, ele tinha que controlar o seu povo. Eram bárbaros. Para se controlar, foi se criando crenças, foram surgindo religiões, foram surgindo ideias, posicionamentos que nos eram impostos. Era acreditar, seguir, obedecer. Isso há muito tempo. Quando chegou Cristo, quando Jesus veio passar para nós todas as revelações de amor e de caridade, de conduta, do bem viver, isso há mais de 2000 anos. E nós continuamos. Vindos daquelas ideias de bárbaros, vindos daquelas ideias de vencer, de dominar o outro. Mais ou menos não. Em 1857, nós tivemos o lançamento do Livro dos Espíritos, mais precisamente no dia 18 de abril, que agora vai completar 163 anos. 163 anos apenas. Falamos lá do registro há mais de 2,5 milhões de anos da existência. E dali, desses 163 anos para cá, chegou essa doutrina maravilhosa. Como dizem os Espíritos para nós no Evangelho, uma doutrina bendita e consoladora. Isso é muito importante para nós, para toda a humanidade. Porque através dessa doutrina, nós tivemos várias informações para nos nortear como seres, para modificar a nossa conduta de vida, onde nada nos é imposto, onde nós temos a oportunidade, através de várias obras da codificação, publicadas, codificadas por Allan Kardec, ditadas por espíritos superiores, de aprender a ser melhor. De agora não mais querer dominar o outro, mas sim dominar a nós mesmos. O conhecimento está aí. A teoria nós temos. Todo o corpo doutrinário mostra para nós, e segundo a revelação dos Espíritos, que a doutrina, o Espiritismo, é uma alavanca que Deus tem para elevar a humanidade. Ela tira de nós o peso daquela culpa, da responsabilidade. Ela tira de nós toda aquela ganância, vontade de superar e de ser melhor. E ela traz para nós a suavidade do bem viver. Nós, por todo o passado, por todas as atitudes pretéritas, nós temos sim consequências, situações, nós temos reflexos de nossas próprias atitudes, porque viemos lá como bárbaros. A criação não termina, Deus está sempre criando. Então, entre nós, participantes de um mundo de provas e expiações, mas que já superamos o estado primitivo, nós temos entre nós pessoas que ainda cometem atitudes que, ao nosso ver, já não seria ideal. O ponto mais importante disso é entender que o nosso amadurecimento já coloca como o bem e o mal despertando em nós a consciência desse bem e mal, a consciência de atitude boa. E isso o Espiritismo nos trouxe, trazendo as suas revelações. Mas tem algo muito importante que o Espiritismo também nos informa. Ele nos contextualiza. Nós somos todos irmãos,
presentes e participantes desse estágio que é a vida. A nossa verdadeira vida é espiritual. Nós somos espíritos e temos um corpo. Segundo a codificação, no item do Livro dos Espíritos, diz que são os seres inteligentes da criação, onde nós já temos a capacidade intelectual da razão, de pensar, de interagir, de analisar e de fazer escolhas. O chamado livre-arbítrio, que é maravilhoso para nós. É muito bom poder escolher, mas é de muita responsabilidade também. A doutrina espírita nos fala que nós estamos num contexto ligados um ao outro, participantes e interagindo um com o outro. Entre nós todos existe algo que conduz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que interage com o outro, que interage em nós mesmos. Segundo a codificação, nós chamamos isso de fluidos. Algumas pessoas entendem isso como energia. Mesmo o termo não sendo adequado à definição de fluidos, pode manter esse conceito para entender do que a gente vai tentar trabalhar agora. Nós temos, segundo a doutrina, o cuidado de vigiar e manter os nossos pensamentos saudáveis. Já era um pedido de Mestre Jesus. Quando nós, muitas vezes, nos esforçamos para ser pessoas melhores, porque tomamos conhecimento dessa necessidade, porque entendemos que agora a superação é íntima, o trabalho é em domar as nossas tendências passadas, que continuam às vezes muito gritantes em nós. Mas cada um de nós, mesmo estando juntos, somos individualidades, somos diferentes. Quando eu iniciei a palestra falando sobre homem e mulher e chegando na igualdade dos direitos, onde os espíritos recomendaram o respeito e não fazer ao outro o que a gente não gosta que façam com nós mesmos, nós vamos tentar entender isso além da diferença homem e mulher, mas a diferença de espírito a espírito. Talvez uma das maiores dificuldades que nós tenhamos hoje, na nossa experiência material, é o relacionamento, o conviver. E o que a doutrina espírita nos traz sobre isso? Quando ela contextualiza sobre os fluidos, os pensamentos, as energias, como queiram chamar, nós estamos vendo, será que somos responsáveis por isso? Será que manter essa estabilidade, essas irradiações, essa harmonia, é só obrigação de quem esteja designado a manter uma sustentação e uma vibração? Não. Imaginem uma situação. Nós estamos lutando para nos tornar pessoas melhores. Mesmo, não estou falando do esforço para isso, mas teoricamente, nós temos em mente ser melhor. Aí, de repente, nós nos deparamos com os irmãos que ainda estão num estágio de não tanto entendimento do bem e do mal, não que nós sejamos já os mestres sobre isso, não que nós estejamos já num estado moralmente superior. Mas, às vezes, nós temos uma consciência ou exploramos uma consciência diferente. E quando nós nos deparamos com algumas situações que nos chocam, que nos magoam, e hoje são muitas, porque na mídia isso dá retorno, porque é muito mais fácil manter as informações não boas do que as agradáveis. Mas quando nós nos deparamos com alguma informação assim, imediatamente, qual é o nosso pensamento e o nosso sentimento? Naquele instante, nós voltamos a ser os bárbaros. Nós desejamos o mal a quem fez o mal. Nós desejamos castigos. Nós desejamos reações nada agradáveis às pessoas. Cadê o nosso esforço
em conhecer e aprimorar segundo a doutrina espírita. Nós somos responsáveis por nós. Os espíritos, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo. Nós não podemos exigir que todos pensem e tenham atitudes iguais à nossa. No momento em que nós nos deparamos no nosso dia a dia com as realidades não boas, sejamos espíritas, vamos trabalhar o que o Espiritismo nos diz, vibrar favoravelmente por todos e por todas as situações. A doutrina espírita traz a nossa responsabilidade em ajudar ao próximo. Quando no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos informações sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem, é muito fácil nós estarmos com um olhar de julgamento se nós não estamos nas situações. O Espiritismo, ele vem para acabar com a barbárie. Segundo os espíritos, ele usa o verbo inculcar. O Espiritismo vem para trazer à nossa mente, para refletirmos sobre fraternidade, sobre caridade. Será que fazemos isso? É muito fácil para nós hoje nos intitularmos espíritas, mas já repararam que lá no Evangelho é relacionado que o Espiritismo é a continuidade do cristianismo e o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Sendo assim, toda a nossa postura, toda a nossa atitude, toda a nossa conduta pode influenciar a humanidade, a todos aqueles que nós estivermos influenciando. Da mesma maneira que nós acompanhamos notícias não agradáveis que nos desanimam, que nós sejamos os porta-vozes do Espiritismo na nossa conduta. É fácil falar e dar uma atitude, dar um pensamento lindo de altruísmo, mas vivenciar não é tão fácil. O que nós precisamos aprender dentro que o Espiritismo nos fala é respeito, caridade, solidariedade, respeito ao próximo, às diferenças, mas também a nós mesmos. E aí tem lá a pergunta que vários colegas já devem ter repetido para vocês, aonde nós temos o nosso modelo e guia. E a resposta é ver de Jesus. E depois, quando fala sobre como nos transformar em um homem de bem, uma pessoa de bem, indulgência para com todos, conosco mesmo, paciência. Uma palavra tão bonitinha, né? Mas é uma atitude tão difícil de incorporar em nós mesmos. Quantas vezes nós exigimos paciência, exigimos uma conduta de bem de um companheiro, mas não trabalhamos isso em nós, inúmeras vezes. E isso todos nós fazemos, a todo instante. Mas existe a informação que a doutrina espírita nos traz, de que nós somos seres perfectíveis. O que significa isso? Que dentro de nós temos todas as condições, todo o germe do aperfeiçoamento. Uma sementinha, uma semente de uma árvore frondosa, linda, se nós não a estimularmos, se nós não a colocarmos em solo fértil, se nós não prestarmos atenção nela, não cuidarmos, não tiver situações favoráveis, ela não deixará de ser semente. Apesar que todos nós, não confundam, todos nós chegaremos à perfeição. Mas sendo perfectíveis,
Todos nós temos essa capacidade de, com cuidados, florescer, crescer, produzir frutos. É interessante isso, porque muitas vezes a gente não se acha capaz. O que nós ouvimos muitas vezes, eu preciso ter paciência, mas ainda não é para essa vida, né? Sabedores da continuidade da existência de outras vidas, nós vamos empurrando uma situação que a gente sabe que precisa enfrentar. Mas a gente fala assim, deixa para a próxima, essa ainda não. Aí vem a vida, com suas provas, com suas expiações, com as vicissitudes que todos nós passamos. Ela é bem diferente de um para o outro. E também a reação nossa, o encarar em cada situação, em cada vicissitude é diferente. Aí volta novamente ao ensinamento da doutrina espírita, ao ensinamento de Jesus, de respeito e de não julgar. Uma dor nunca é igual para outra pessoa. Às vezes, a gente pode suportar um tipo de dor, mas não outra. E nós temos que respeitar isso no próximo. O que a gente tem que ter é a empatia, é a fraternidade de pensar que se está doendo, merece o nosso cuidado, o nosso carinho. A doutrina espírita nos coloca como irmãos e diz o seguinte, que nós precisamos nos ajudar mutuamente. Apesar do progresso, das nossas conquistas serem individuais, nós precisamos olhar para o próximo. Nós vamos chegar àquela máxima que todos conhecemos de amar a Deus, vendo a bondade, a misericórdia, a justiça do Criador no nosso dia a dia. Vendo Deus que permitiu a nossa existência, sendo gratos à oportunidade de viver, de amar ao próximo, porque ele também está no estágio com as mesmas dificuldades. Às vezes, mesmo convivendo, mesmo estando numa mesma família, mesmo estando no mesmo contexto, somos pessoas extremamente diferentes, porque a nossa história é diferente. Partimos iguais, simples e ignorantes, e cada um foi galgando as suas conquistas. Então, amar ao próximo da maneira que ele é, mas também amar a nós mesmos. Como nós protelamos isso? Como nós não damos valor, muitas vezes, ao amor que temos que ter a nós mesmos, respeitando as nossas limitações, não passando a mão na cabeça e sendo conivente com aquilo, mas respeitando sem nos revoltar, acreditando em nós, tendo fé em nós. O Espiritismo nos traz a certeza da continuidade, a fé inabalável do futuro, da continuidade, aonde nada se perde. Nada se perde. Quando nós queremos deixar um aprendizado para a próxima, por que não o aprender o agora? Por que não o esforço, mínimo que seja, para controlar em nós algo? Talvez vocês já tenham escutado isso, mas é sempre bom relembrar. Quando nós pedimos uma virtude, paciência, tolerância a Deus, a gente para em algum instante da nossa vida e fica, me dê paciência. Mas já repararam que ninguém recebe? Não vem do exterior. Não é um presente que o outro te oferece. Mas como somos perfectíveis, é algo que está dentro de nós. E que as situações que nós somos colocados, é para que a gente encontre o caminho, para que desperte em nós aonde está e como exercer isso. Experimentem no dia a dia. Experimentem, ao invés de pedir algo, como a paciência, tentar ser paciente, respirar,
contar até 50, se for preciso. Contem o quanto quiserem. Mas tentem travar e segurar uma reação, muitas vezes, muito mais próxima da barbárie, muito mais próxima do nosso início de civilização, do que da nossa realidade agora. Nós conseguiremos nos transformar com o nosso esforço. E tem uma coisa muito importante que a gente confunde às vezes. A gente exige o esforço do outro, mas é difícil a gente se esforçar. Nós sabemos o quão difícil é dominar aqueles pensamentos que não são bons e que surgem. Às vezes nós estamos em situações favoráveis, não exigindo de nós tais atitudes, mas por ora nós seremos testados nisso. Deus, esse Criador maravilhoso, não nos colocou fora do contexto necessário. Nós estamos inseridos no momento, na situação, nas relações que podem nos proporcionar aprimoramento intelectual e amadurecimento moral. Conquistas. Todas as situações do nosso dia a dia, é isso que se espera de nós. E é isso que o Espiritismo nos esclarece, nos mostrando e nos ajudando a acreditar que somos seres capazes, respeitando ainda, sim, o nosso limite. Mas quantas vezes nós, durante uma vida, nós aprendemos algo e passado algum tempo, nós vamos reler ou nós vamos compreender melhor, com mais profundidade. Já repararam isso nesse estágio, nessa vida? Nós reparamos isso. Imaginem nas encarnações sucessivas. Imaginem agora quantos espíritos gostariam de estar aqui, experimentando, vivendo, encarnados. Quantas vezes nós desvalorizamos essa oportunidade? Deus, na sua bondade, Ele acredita, e na sua misericórdia, Ele acredita em cada um de nós. Cada um de nós nesse estágio, cada um de nós está aqui para ser feliz, para se fazer feliz. Às vezes a gente reclama e acha que só temos vicissitudes. Não, mas a minha realidade é diferente. Então vamos olhar as dificuldades de uma outra maneira. Vamos olhar com a esperança que o Espiritismo nos traz. Vamos olhar como oportunidades de desenvolver em nós. Ao invés de deixarmos as dores, as mágoas, as tristezas nos destruírem, vamos facilitar para que elas nos construam, para que elas nos modifiquem. E aí a gente vai ficar pensando em porquês e paraquês. Muitas vezes a nossa pergunta numa dificuldade é: por que isso? E se nós perguntarmos: para que isso? Aonde pode me levar? Se Deus é bom, se Ele não é injusto, isso não é uma injustiça. Por mais que às vezes a gente pare e fale: não mereço isso, não é uma injustiça, é exatamente o necessário. E aí, nós vamos começar a refletir, a trabalhar essa reflexão, nós vamos ampliando nosso raciocínio sobre a lógica, sobre todo esse contexto e perfeição do que é a vida. E vamos ali tendo forças para entender o que podemos fazer para mudar essa situação. Nós somos hoje fruto do nosso passado. Nós seremos amanhã fruto do nosso hoje. O que nós estamos fazendo por nós mesmos?
como será o nosso amanhã? Como será isso se depende de nós, de nossas escolhas? Quando nós pensamos assim, muitas pessoas falam sobre lei de causa e efeito. Já ouviram falar disso, não é? Quando a gente vai estudar o Espiritismo, a gente não encontra lei de causa e efeito. Que interessante! A causa e o efeito, eles são princípios de todas as leis naturais e de leis divinas. Nós, como humanidade, estamos sujeitos a leis divinas. As leis, algumas regem a matéria mais bruta, o mundo mais material. São leis da física, por exemplo. Mas outras leis regem o ser considerado em si, a sua relação com Deus e a sua relação com o próximo. Para quem gostar, para quem tiver interesse em se aprofundar, elas são chamadas as leis morais. Se encontram no livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação do Espiritismo. E ali nós vamos acompanhando as leis que nós estamos sujeitos, perfeitas, imutáveis, não mudam, não se modificam se eu estou nessa vida numa condição melhor, socialmente falando, ou pior. Elas são únicas para todos nós, porque elas exigem o aprimoramento, o ganho do ser. Elas falam sobre igualdade, falam da responsabilidade, da liberdade que nós desejamos ter. É tão bom fazer escolhas próprias, mas já repararam que a cada escolha pode trazer reações, consequências e nem sempre agradáveis? Nós, presentes participantes de um mundo material, estamos ainda lutando contra essas sensações, essas paixões, contra as nossas tendências, as nossas vontades materiais, as nossas necessidades. Mas elas são, como a nossa vida aqui no mundo da matéria, transitórias. Muitas vezes, nós nos dedicamos muito às nossas conquistas materiais, nos dedicamos muito às relações, aquilo que é importante no mundo material de hoje. Mas isso se perde, isso se deixa. Nós temos que prestar mais atenção nos seres da criação que estão ao nosso redor. Nós temos que prestar mais atenção por adquirir ganhos espirituais, por nos espiritualizar, por nos modificar, por estarmos em condições de não passar mais por uma prova. Uma prova não é um castigo de Deus. Uma expiação não é um castigo de Deus, porque o Espiritismo, em nossas vidas, mostra para nós que Deus não castiga. Mas nós, com aqueles conceitos arraigados de experiências passadas, de vivências em comunidades, em outras teorias, em outras práticas, nós aceitamos que é um castigo e não desejamos fazer nada a respeito. O primeiro passo é cair a ficha de que esse castigo não existe para nós. São oportunidades. Oportunidades. Se em nossas vidas, muitas vezes, nós podemos, numa coisa simples, tirar coisas maravilhosas, imagina a importância da prova, da expiação, da dificuldade, da situação de vários companheiros que nós acompanhamos no nosso dia a dia. Quando nós começamos a ter esse olhar para o outro, o pensar no outro, nós desejamos agir no bem.
é necessário fazer o bem no limite das nossas forças, não só ao que me é conveniente, mas no limite das nossas forças. E não nos foi falado sobre o bem material, mas sim sobre tudo que nós podemos oferecer a nós mesmos e ao outro, ajudando, esticando a mão. Algumas vezes, nós já tivemos a oportunidade de servir, de amparar e de ajudar. Tentem lembrar desse momento quando nós fizemos um bem. A satisfação maior foi nossa de nos sentir útil, de sentir que podemos transformar um instante de alguém, transformar a vida de alguém. Seria muita pretensão nossa, mas nós podemos transformar instantes dos nossos companheiros, das pessoas que se relacionam conosco, mesmo que não sejam conhecidos, mesmo que não estejam ali no nosso grupo de relação. Mas nós somos capazes de sermos transformadores do bem, seguindo tudo que a doutrina espírita e tudo que o Espiritismo nos revela sobre responsabilidades, sobre força, sobre pensamento e vontade. Já imaginaram o poder que nós temos do pensamento e da vontade a nosso favor? Muitas vezes, nós estamos tristes e parece que ali tudo piora, porque nós estamos agindo ao nosso redor, utilizando pensamento e vontade. O Espiritismo nos esclarece, através de sua parte científica também, das provas que nos traz, das respostas lógicas que nós temos, sobre a importância de vigiar, não o outro, tudo bem? Mas vigiar a nós mesmos, vigiar aquele sentimento. É só assim que a gente vai conseguir trabalhar o autoconhecimento. Sabe que uma coisa muito interessante? Apesar da doutrina espírita ser uma doutrina nova aqui, 162, 163 anos, nós já tínhamos nos sábios da antiguidade algumas ideias que nos trouxeram, depois foram melhores trabalhadas. Então o Espiritismo é algo aberto à humanidade, que pode ajudar a todos. Nós tivemos, em diversas outras épocas, várias pessoas que nos transmitiam uma palavra de bem, que nos transmitiam ideias. Então nós já passamos por isso. Nós sabemos como fazer. Não é difícil. Mas como dizem para nós os espíritos, muitas vezes pouco nos esforçamos. Olha que interessante. Para nós achamos que estamos nos esforçando no máximo. Mas temos a revelação que podemos oferecer mais por nós mesmos, nos amando como somos, como estamos, transformando para que as consequências das nossas, às vezes, impetuosidades não caiam no nosso amanhã. Cuidando do contexto em que nós estamos inseridos. No Evangelho segundo o Espiritismo, é falado para nós que quando o Espírito, quando o ser, quando nós reagimos sem resignação a uma dificuldade, nós vamos sofrê-la mais longamente. É feita uma analogia muito interessante com uma criança que não é dócil. Quando criança, a gente é orientado a ir aprender, né? É orientado, mas muitos têm a sua escolha. Segundo os espíritos, está comparando a nós. Aqueles que são mais dóceis, têm maior docilidade, eles aprendem com mais facilidade. Eles estão aptos a receberem. Mas aqueles mais revoltados, menos dóceis, eles ficam protelando aquilo. Eles ficam com a revolta, se negando a aprender. E aí vai correndo a vida.
vai passando e vai afunilando situações, para que uma hora ou outra a gente aprenda. Nós temos toda a consciência disso no que o Espiritismo traz. Mas será que nós, conhecendo isso, estamos nos esforçando para compreender? Tem alguns passos: saber, o conhecer, o entender e o compreender. E talvez o mais difícil, que é o vivenciar. Tem uma parábola no Evangelho segundo o Espiritismo, parábola do semeador. Para aqueles que já conhecem, desculpem, mas acompanhem a repetição. É sempre bom lembrar. Então, vou dizer com as minhas palavras, tudo bem? Não decorei o que estava escrito, mas decorei a ideia. Saiu aquele que semeia a semear. E ele, cheio de sementes em sua mão, caminhando, foi passando. Algumas sementes caíram num chão onde era nada favorável, num chão que não estava preparado. Ele foi seguindo. Outras sementes caíram. Caíram no lugar em que tinha pedregulhos. Também, talvez não fosse tão favorável. E ele continuou. As sementes caíram entre os espinhos, que também haviam. Continuando a sua caminhada, sementes caíram num solo fértil, chamado a boa terra. Quando o Evangelho vai explicar essa parábola, ele começa a trabalhar o seguinte: a palavra, as revelações, as ideias, as verdades que nós encontramos ali na doutrina espírita, toda a lógica do contexto que nós estamos inseridos, nos são oferecidas. Nós passamos em diversos estágios. Ora, somos aquele primeiro solo que não estava propício. Então, mesmo a palavra tendo chegado ali, ela não criou raízes, ela não deu continuidade, porque ele estava mais rude, voltado para outros propósitos. Quando, continuando, a semente caiu entre o pedregulho, ali no pedregulho, ele até que começou a querer se desenvolver, mas aí tinha outras coisas mais importantes. E quando veio o sol, a semente chegou. No primeiro solo, também teve o mal em nós, que foi representado por Jesus como as aves que comeram as sementes que estavam lá. Não que as aves sejam um mal, tudo bem? É uma alegoria para dizer que o mal vem e retira dali. Quando estava no pedregulho, o sol veio e secou, porque não tinha as raízes, mas já começou a despertar alguma ideia. Quando caiu nos espinhos, olha que interessante o que diz para nós. Os espinhos são as nossas vaidades, as nossas paixões, o mal da humanidade, voltado no orgulho e no egoísmo. E tudo aquilo que ele traz, melindres, todas essas paixões que ele traz. E quando esses espinhos foram maiores, foram mais fortes do que a semente, também acabaram sufocando essa sementinha, que não deu continuidade. Mas, quando ela caiu no solo fértil, na boa terra, ela criou raízes, ela cresceu, ela enfrentou mesmo as dificuldades quando apareceu o solzinho, e ela ali frutificou. Que tipo de solo nós somos? Será que nós escolhemos quais as sementes nós queremos deixar produzir? Será que nós escolhemos o que nos cabe a nós? Às vezes, guiados pelas nossas vaidades e pelo nosso orgulho, nós só deixamos produzir
as sementes do nosso interesse. Mas as sementes boas da realidade, da verdade, da comunhão de um com o outro, do respeito e da paz existem sim. A doutrina espírita, o espiritismo, está disponível para o nosso conhecimento, para o nosso estudo, para a nossa tentativa de entendimento, para a nossa compreensão. E o mais importante, para a nossa vivência prática. Mas, por favor, não esperem que nós consigamos chegar à perfeição no estalar de dedos. Não é conhecer tudo, compreender, decorar, mas viver tudo isso. Conviver conosco mesmos, com o nosso próximo. O Espiritismo põe para nós, com tranquilidade, sem as cobranças dos castigos, dos traumas, de nós estarmos machucando a nós mesmos, mas fazer tudo isso com amor e com caridade. Porque o amor e a caridade são as bases que o Espiritismo nos traz. O Espiritismo é consolador quando ele nos traz a certeza que as pessoas que não fazem mais parte do nosso dia a dia, que já retornaram à pátria espiritual, continuem ligadas a nós. Não existe tempo e não existe distância para esse amor, porque os nossos pensamentos são capazes de alcançá-los. Ele fala da continuidade que é justa. Ele fala da nossa importância em compreender tudo isso. Que nós consigamos aproveitar as revelações que os espíritos da codificação trouxeram para nós. Que nós consigamos aproveitar de todas as mensagens que temos, seja da nossa conduta moral no Evangelho segundo o Espiritismo, seja das nossas dúvidas, das filosofias, das nossas questões de entendimento, que temos as respostas nas outras obras da codificação, que são de tamanha importância. Quando nós queremos saber sobre as nossas ações e reações, estudar os livros sobre as revelações sobre mediunidade, no livro dos médiuns, a importância da Gênese, que nos esclarece, que nos dá respostas, que nos dá ali certezas de como agimos no pensamento, de como nós temos esse poder de modificar a nós mesmos. Que nós possamos aproveitar, como humanidade, todas as revelações do Espiritismo, e que o Espiritismo em nossas vidas faça muita diferença, nos mostre um novo caminho, um novo olhar. Que nós consigamos parar de olhar para nós mesmos e nos conscientizar das nossas relações, da importância de amar ao nosso próximo, da importância de trabalhar as máximas trazidas por Jesus. E que nós, usando do perdão, usando da compreensão, consigamos apagar as vírgulas que colocamos em nossa vida. Que nós consigamos superar compreendendo as dores e as mágoas que nós passamos. Porque elas são importantes para trabalhar em nós o despertar de nossas virtudes. Que nós nunca esqueçamos que somos seres perfectíveis, que nós temos todas as condições de não esperar nada de fora, mas de criar e despertar dentro de nós as virtudes mais lindas que nos encantam em alguns seres que admiramos. Que consigamos realizar
o propósito que nós encarnamos, que é ser feliz, mesmo no mundo de provas e expiações. Se fazer feliz, olhando de uma outra maneira para as situações em que estamos contextualizados. Que Deus é bondoso e misericordioso. Que nós nunca estamos nunca estamos sozinhos. Que bons amigos, que bons espíritos nos assistem. Que consigamos valorizar esse presente, essa oportunidade que é o viver. Que a paz do Senhor esteja constantemente em nossos pensamentos e que nós consigamos usar o pensamento e a vontade para que elas sejam divididas, compartilhadas, não só em nós, mas com todos ao nosso redor. Muito obrigada.